Bom, agora nós vamos iniciar o tópico 6, onde nós vamos falar sobre ligações múltiplas. Primeiro a gente vai apresentar alguns conceitos que são importantes para serem observados ao longo dessa aula. Então, o que é uma ligação sigma? A ligação sigma ela ocorre quando a densidade eletrônica encontra-se no eixo entre os dois núcleos, que é o que nós vimos até agora na maioria dos exemplos utilizando ligação covalente. Então, a ligação sigma ela ocorre sempre que existe uma ligação simples. Ou seja, toda vez que você representa uma ligação covalente simples, essa é uma ligação sigma, que ocorre com interpenetração dos orbitais, ou, como nós falamos anteriormente também, como superposição de orbitais. Mas quando você precisa formar uma ligação dupla ou tripla, você tem um outro tipo de ligação que não ocorre com superposição dos orbitais. Essa ligação é uma ligação π. Ela ocorre através de nuvens eletrônicas, que gera uma densidade eletrônica que encontra-se acima e abaixo do plano dos núcleos. Então não está entre os átomos, nos núcleos dos átomos, e sim acima e abaixo do núcleo. Então toda vez que você precisa formar uma ligação dupla, essa ligação dupla vai ter que ter uma ligação sigma e uma ligação π. Não é possível existir apenas ligações π sem ter ligação sigma. Tá certo? Então, como falado anteriormente, todas as ligações simples são sigmas. Quando você vai gerar uma ligação dupla, você precisa de uma ligação sigma e de uma ligação π, que vai ser uma nuvem de elétrons. No caso de você precisar formar uma ligação tripla, você vai ter uma ligação sigma e duas ligações π. E, normalmente, os orbitais π envolvidos nas ligações π, ele vem de orbitais não hibridizados. Então, por exemplo, quando você tem uma hibridização sp3, não é possível ocorrer a formação de ligação π. Então não pode ter dupla nem tripla, porque não vai existir orbital π sem estar envolvido na hibridização. Agora, quando você tem hibridização sp2, você vai ter um orbital π que não está envolvido na hibridização. Então esse orbital π ele pode promover a formação de uma ligação π. E caso você tenha uma hibridização sp e dois orbitais π sem participar dessa hibridização, mas que contenham elétrons lá desemparelhados, eles podem então formar duas ligações π para você então formar uma ligação tripla. Nós vamos ver isso melhor analisando alguns exemplos. Por exemplo, a molécula de etileno, C2H4, ela tem esse formato aqui da estrutura dos dois átomos de carbono se ligando. Então, neste caso, esses dois átomos de carbono vão se ligar através de orbitais híbridos sp2. Mas vamos analisar melhor essa molécula aqui. Então, entre os dois átomos de carbono, vai existir uma ligação sigma e vai existir uma ligação π. Essa ligação π ela é feita com esses dois orbitais π. Um orbital π deste carbono, que não está hibridizado, e o outro orbital π deste carbono, que também não está hibridizado. Certo? Então, os dois átomos de carbono, eles estão hibridizados sp2. Como que você chega nessa hibridização sp2 e mantém esse orbital π aqui sem participar do híbrido? Então vamos retomar lá a distribuição eletrônica do carbono. Então na camada de valência do carbono você tem 2s2 e 2p2. Dessa forma só tem dois elétrons emparelhados e, como nós vimos antes, só poderia formar duas ligações químicas. Então precisa que um elétron do subnível 2s2 passe para esse orbital vazio do 2p. Então essa excitação de elétron faz com que 4 elétrons estejam desemparelhados. E aí você poderia ter formação de 4 ligações. Agora, quando vai hibridizar, se você precisa de formar uma ligação π, apenas dois orbitais π vão se combinar com o orbital s, né? Vão se misturar com o orbital s, formando então um híbrido sp2, que todos são equivalentes em energia, certo? E aí vai sobrar um orbital π com um elétron desemparelhado, e é esse orbital π
que vai formar essa ligação π através de nuvens de eletrônio. Então, ambos os átomos de carbono nessa molécula possuem arranjo e geometria moleculares trigonais planos. Como nós estudamos no tópico anterior, toda vez que o híbrido é sp2, o seu arranjo é trigonal plano. Então, nós estamos vendo os três lóbulos dos orbitais híbridos sp2 numa geometria trigonal plana, e o orbital P, que não participou do híbrido, aqui perpendicular, formando um ângulo de 90 graus sobre essa estrutura trigonal plana de cada átomo de carbono. Portanto, essa ligação π, ela só pode ocorrer através de nuvem eletrônica, que pode ocorrer tanto acima quanto abaixo do plano. Então aqui nós temos este carbono formando três ligações sigmas, duas ligações sigmas com hidrogênios e uma ligação sigma com carbono, assim como esse carbono também está formando duas ligações sigmas com hidrogênio e uma ligação sigma com outro carbono. Notem que são as posições das ligações sigmas que determinam a geometria do átomo de carbono, ou seja, são as ligações que estão envolvidas no híbrido, né? Que nesse caso o carbono é um híbrido sp2. Então nessa figura mostra que todas as ligações sigmas elas estão no plano, e perpendicularmente a esse plano você tem os orbitais p. E aqui essa nuvem eletrônica ela pode ocorrer tanto acima quanto abaixo do plano, gerando então a ligação π na molécula de acetileno. Aqui nós temos um outro exemplo. Essa molécula você tem CH2 e esse carbono ligado no oxigênio. Então aqui mostra que o carbono está formando três ligações sigmas, então portanto ele é um híbrido sp2, né? Duas ligações sigmas com hidrogênios, que sempre estão envolvidos com seu orbital s, para formar essa ligação, e ele está formando uma ligação sigma com o oxigênio aqui, e entre o carbono e o oxigênio existe uma ligação π, acima e abaixo do plano. Então é um C duplo O que nós temos aqui. Então esse oxigênio você também percebe que ele tem três lóbulos de orbitais no plano. Então também esse oxigênio ele tem um arranjo trigonal plano. Então toda vez que você vê um oxigênio formando uma ligação sigma e outra ligação π, ou seja, formando uma ligação dupla, esse oxigênio vai ter um arranjo trigonal plano, e esse oxigênio, portanto, vai ter uma hibridização sp2, assim como ocorre com o carbono. Agora, analisando outro exemplo, analisando o exemplo do acetileno, nesse caso, você tem o arranjo dos dois carbonos de forma linear. Bom, se o arranjo é linear, nós já aprendemos que essa hibridização ela tem que ser do tipo sp. E para ser sp, você precisa que o carbono esteja formando duas ligações π. Então, para ocorrer duas ligações π, é necessário que dois orbitais p não participem da hibridização. Então, você vai juntar um orbital s e um orbital p do carbono. Vai formar dois orbitais híbridos sp. E os outros dois orbitais p vão ficar não hibridizados para poder formar então as ligações π na molécula do acetileno. Então essas ligações sigmas elas estão aqui. Entre carbono e hidrogênio você tem uma ligação sigma aqui, entre carbono e carbono outra ligação sigma, e carbono e hidrogênio outra ligação sigma. Então todas as ligações sigmas elas estão em um arranjo linear, tá certo? Então quando o carbono tiver um arranjo linear, a hibridação dele tem que ser sp. Já ligações π, vai existir uma ligação π que está mostrando aqui, essa primeira aqui, que está acima e abaixo do plano, e vai ter outra ligação π que vai estar na frente e atrás do plano, formando então as duas ligações π necessárias para esse arranjo linear do carbono. Então o carbono, quando ele forma uma ligação
tripla e uma simples, ele tem uma hibridação sp. Caso o carbono também forme duas ligações duplas ao mesmo tempo, ele também vai ter uma hibridação sp, porque ele vai precisar de formar duas ligações π, correto? Então a gente finaliza a primeira parte desse tópico 6 e a gente vai finalizar esse tópico 6 na próxima aula.